já deu. Tem gosto musical muito ruim, falar a verdade. Bom, Já começou vamos lá. a gravar, prof. Beleza, tá vendo os slides aí? Sim. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, com essa temática, né, de globalização. A partir desse momento, eu não estou vendo a cara de vocês, nem o que vocês estão falando, mas de vez em quando eu vou olhar ali o chat para ver, né, se tem alguma dúvida e tal. Então, vamos lá. Nós vamos começar a estudar globalização, e isso é muito importante, tá? Eu não estou falando aqui sobre o que eu acho, eu estou falando aqui sobre o autor que vai cair no vestibular. Isso é muito importante, porque de repente, e isso vocês precisam estar atentos, vai cair uma questão lá de geografia, mas que vai ser, né, vai ter junto ali uma perspectiva de sociologia. Então, essa ideia já é uma ideia para a gente entender como a UFPR, né, compreende essas temáticas. Então, a base da aula de hoje é o do Anthony, né, o texto, Guidance, a página 59 a 80. Depois, como eu falei, na outra aula, a gente vai trabalhar mais as outras páginas desse texto. Mas hoje, então, eu dividi para falar um pouquinho sobre globalização. Primeiro de tudo, gente, eu preciso saber o que é globalização para você, tá? Então, assim, a gente precisa começar partindo, parece idiota, redundante, mas é isso mesmo, do princípio. Eu preciso entender o que vocês, né, nessa vida louca aí dos seus, sei lá, não sei a faixa etária de vocês, mas se vocês tiverem 15 anos como eu, né, o que vocês já viveram aí que vocês aprenderam sobre globalização? Eu quero que vocês escrevam aí no chat, porque a partir disso eu vou saber como seguir com a minha aula. Então, vamos lá, no chat. O que é globalização para mim? Conexões. Só consegui ler isso. Travou aqui. Ah, tá. TikTok virou moda, modernidade, lado negativo, padronização de culturas, conexão entre países e mundos. Encurtar as distâncias. Tá. Muito legal, gente. É isso aí. Isso que vocês falaram, né? Tudo isso envolve a globalização, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente tem um super fato histórico e que a gente consegue saber assim, e não só referente ao Brasil, mas referente ao mundo, nós entendemos, putz, né? Como às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas como é muito rápido, como as informações chegam muito rápidas. Em algum momento vocês já se depararam angustiados por tanta informação? Porque, assim, de um lado, isso é muito importante. Mas de outro, eu vou pegar um exemplo bem recente. Eu estou vendo aqui, a Marcela falou da xenofobia e tal, bem legal. Mas vou pegar um exemplo ainda mais popular. Bom, o ator, né, Paulo Gustavo, que faleceu. Antes da família se pronunciar, antes dos médicos, o que aconteceu? Né? Uma série de jornalistas, já teve um programa que falou sobre aquilo e tal. O que significa isso? Né? Muitos de nós já estavam assim, nossa, gostava dele e vi que ele morreu, mas morreu ou não morreu? Porque tem lugar que fala que morreu, tem lugar que fala que não morreu. Então, assim, isso é o tipo de informação que angustia, né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto aquilo está sendo útil e até que ponto aquilo está nos desgastando. Em relação à pandemia, isso também se tornou muito comum, né? Por quê? Porque a gente começou a ter uma série de informações que era muito importante para a gente poder saber como se cuidar, mas, por outro lado, também era angustiante. Então, se a gente falar assim, professora, a globalização é de todo ruim? Não, porque é muito importante que nós possamos ter informações. Por outro lado, a gente tem que tomar um cuidado como essas informações chegam até a gente, né? Porque às vezes a gente recebe tanta informação que nós não conseguimos mais filtrar o que realmente, né, é verdadeiro e o que não é verdadeiro, certo?
Então, tudo isso é importante. Aí nós vamos ter alguns aspectos sobre a globalização. Nós vamos ter a globalização no setor econômico, nós vamos ter a globalização no setor cultural, nós vamos ter a globalização no setor social. Mas a globalização, ela é justamente a gente pensar nessa totalidade, né? Como nós podemos observar tudo isso no mundo, certo? Então, global no sentido assim, eu, aqui do interior do Paraná, consigo saber o que está acontecendo lá na Coreia, por exemplo. Então, vamos lá. Sim, o Twitter pode ser, porque ele é uma rede social de grande alcance. Então, vamos voltar para os slides. Então, isso tudo que vocês falaram aí, que é globalização, que é como vocês sentem no cotidiano a globalização. Qual que é a sacada mais importante? É a gente entender como os conceitos, eles são vividos pela gente. Então, por exemplo, a globalização, eu posso estar estudando sobre a globalização do mercado financeiro de empresas midiáticas, mas não entender, porque talvez aquilo eu não consiga perceber como aquilo chega até a minha vida. Mas quando eu penso na globalização, de que eu consigo ter uma informação sobre, sei lá, um ator que eu curto muito de uma série, e eu consigo saber o que ele está fazendo através do Insta, talvez, através do YouTube, através do Twitter, eu consigo entender como isso chega até mim, certo? Então é isso. Basicamente é isso. Agora a gente vai se aprofundar na teoria, tá? Então, essa aula de hoje, ela é bastante teórica, porque esse texto, ele é bastante teórico. Então, assim, ó, eu sei que muitos de vocês não vão ler o texto, né? Mas se tá lá, é muito importante. E aí, aqui, para a gente entender, né? Eu não vou ficar lendo, mas vocês podem ir lendo aí e tal. Então, assim, a globalização, ela é um tema que ele passou, uma temática que passou a ser discutida a partir dos anos 90. Então, não é algo que, por exemplo, antes disso se falava muito. Até porque vamos pensar na internet, que é um meio de globalização que mais atinge a gente hoje, né? Não era tão difundido antes da década de 90 para a gente aqui no Brasil. Então, isso passou a ser discutido pela sociologia depois, nos anos 2000, na década de 90. E aí começou-se a entender que, por exemplo, não tinha como a gente reparar, como a gente discutir um conceito tão amplo de globalização sem pensar nas variadas facetas. Por exemplo, tem gente que ganha dinheiro com a internet, seja sendo youtuber, influencer digital, seja mexendo no mercado financeiro, seja dando aula remotamente agora na pandemia, enfim, N situações. O fato é, nós praticamente não temos escolha, né, em relação à globalização. Nós estamos inseridos nisso. A maneira que nós temos escolha é de que modo nós vamos consumir as informações. Então, é tipo assim, ó, por exemplo, digamos que hoje vocês aqui, 180 pessoas que estão aí assistindo a minha aula, vocês têm a possibilidade, porque vocês têm internet, de escolher estar no Facebook, estar lá no WhatsApp, vendo um vídeo, ou estar aqui assistindo para passar no vestibular. Eu considero que é uma boa escolha, tá? Então, assim, nós podemos fazer boas escolhas. A globalização ela não precisa ser de todo ruim, isso é importante. Mas nós temos que entender que existem algumas escolhas, o fato de ter tantas possibilidades, que às vezes são ruins. Porque às vezes, por exemplo, nós perdemos tempo, né? Às vezes a gente vai ter várias apostilas legais para estudar, mas a gente não vai estudar porque a gente vai estar no Face, vai estar futricando a vida alheia. Então, assim, é isso, tá? Então, o que fez a globalização se tornar um conceito para a sociologia? Né? O que fez a gente estar aqui hoje discutindo isso, porque isso vai ser importante para vocês? Foi o avanço das tecnologias. Né? A globalização se avançou com as tecnologias. E aí, quando eu falo as tecnologias, pessoal, eu falo as tecnologias de maneira geral, assim, a gente pensa muito na internet, mas existem várias outras tecnologias também. Vamos pensar assim, ó, hoje a gente compra um celular e daqui a alguns meses, né, às vezes semanas, o celular que a gente comprou, ele já está, digamos assim, ultrapassado no sentido de que já tem coisas muito mais modernas. Então, as câmeras, se antes só era possível tirar uma bela fotografia com uma câmera top,
né, câmera assim que eu digo, câmera digital mesmo, hoje existem celulares que têm, nossa, tantos mega e que fica perfeita a foto e tal. Então, assim, tudo isso é um estalo. Muitas vezes a gente não percebe, mas é como se a gente tivesse várias anteninhas assim conectadas, né? Uma Matrix. Sabe o filme Matrix? Então, como se a gente estivesse vendo numa Matrix. Vamos lá. Aqui, ó. Então, aqui eu trouxe uma maneira interessante para a gente pensar, né? Então, tem várias coisas que a gente consegue se conectar nesse processo de globalização. E para esse autor que a UFPR escolheu, né, para cair no vestibular, ele vai dizer assim que, e ele está correto nisso, né, que a internet ela foi o maior instrumento de comunicação desenvolvido nos últimos tempos. E quem somos nós para negar? Porque isso é um fato, né? Então, por exemplo, a gente vai pensar agora no contexto da pandemia. Um exemplo, eu não moro com os meus pais, com a minha mãe, vai ser Dia das Mães. Como eu vou me conectar com a minha mãe? Eu vou fazer uma videochamada. Isso para mim é muito bom. Não vai substituir estar presente com ela, mas eu vou poder, né, me comunicar com ela, vou poder vê-la através dessa tecnologia. E assim por uma série de fatores, como por exemplo, né, o cursinho pré-vestibular, que antes ocorria só no interior do Paraná, em Palotina, e agora acontece, tem gente aí que falou de Goiânia, de São Paulo, Rio de Janeiro, vários lugares distintos, né? Então, assim, isso é muito legal. Só que a gente tem um preço a pagar por isso também. E o preço a pagar por isso, muitas vezes, ele retorna na nossa saúde, ou melhor, na falta de saúde. Porque o que acontece? Bom, vou jogar aqui, né? Qual o papel que a internet ocupa em sua vida? Na minha vida hoje, enquanto doutora, que é pesquisadora, professora, então, assim, qual é o papel que a internet ocupa? Ele é central. Então, a minha forma de trabalho hoje é muito voltada à internet. Por quê, professora? Porque eu preciso me comunicar com outras pessoas, eu tenho um grupo de pesquisa que os professores são nos Estados Unidos, eu me reúno com eles pela internet, nós discutimos, né, discutimos, conversamos e tal. Eu dou aulas pela internet, mas ao mesmo tempo, né, a internet me consome muito, porque o espaço do público e do privado, ele embutiu um no outro. Ele virou como se fosse o mesmo. Então, por exemplo, eu estou assistindo uma série e, sei lá, 8 horas da noite, e de repente eu olho meu WhatsApp, tem um aluno lá. Professora, queria saber tal e tal e tal coisa. Porque nós perdemos o limite da noção. Nós ficamos literalmente sem noção. Sabe assim, a gente esquece. Às vezes a gente manda recado, a gente não pensa assim, putz, né, aquela pessoa trabalha, agora é o horário de descanso dela. Não, vou mandar recado porque eu vou esquecer e tal. Então, as ferramentas, ao mesmo tempo que aproxima, elas causam um impacto, às vezes, destrutivo. É muito difícil a gente, por exemplo, conseguir ficar sem falar assim, ah, vou ficar, então, sem usar as redes sociais hoje. De repente, parece que o mundo aconteceu e você não viu. Então, eu queria que vocês comentassem. E aí, assim, não é porque, ai, professora, nossa, você está querendo que a gente comenta para você parar de falar e tal. Também, porque eu acho que é importante vocês falarem. Mas é porque, por exemplo, se cai um texto, para vocês fazerem, então, uma pergunta para vocês, né, subjetiva, sobre internet, né, sobre a globalização. E isso é uma temática que eu acho que é super viável de cair. Eu acho que eles não meteu o pé sobre a temática de globalização. Imagina tudo acontecendo, ensino remoto e tal. Então, assim, o que que vocês, a partir do que vocês vão escrever? A partir da experiência concreta. Então, qual é a experiência concreta? É aquilo que eu vivo. Como a partir daquilo que eu vivo pode ser interpretado, né, aqui com os caras teóricos que a gente vai ler, discutir, para eu dizer o significado, se eu acho que isso é melhor, se eu acho que isso atrapalha, o que que eu penso sobre isso? Então a gente precisa, se você nunca parou para pensar sobre isso, esse é o momento. Qual o papel que a internet ocupa em sua vida? No chat, respondendo.
Eu acho que a redação tem muita chance de ser voltada para essa temática. Engraçado, né? 195 pessoas, eu faço uma pergunta, nenhum. Ô, Thales, por que você quer mostrar para sua família a aula? Eles estão duvidando que você está assistindo a aula? Então, assim, Professora, levantaram a mão. quem levantou a mão aí pode falar. Normalmente eles levantam a mão, Nicole, errado, sem querer. Vai aprendendo, não se empolga não, Pior que é achando que... verdade, professora. Às Ah, vezes não acredito. geralmente é assim. Na minha sala, principalmente, é assim. Às vezes o professor pergunta e fala, não, não, professor, desculpa, foi sem querer. Eu faço Ah, muito isso, gente. é. Mas você quer falar, João? Não, é só porque Ah, pra não ficar no vácuo, né, sabe? O professor tá bom. fica assim, ele parece que é tudo bútil, Obrigada. que nem Pelo uma menos pessoa falou. isso. Muito obrigada. Olha, isso, ó, a Sofia falou um negócio interessante, até atividade física. Verdade. Então tá. Então, assim, o princípio de tudo, a gente tem que entender exatamente isso, tá? Então, por exemplo, chega um momento que até os filmes, às vezes a gente conecta nas plataformas de streaming para poder assistir na TV, para assistir no computador, para assistir no celular, para assistir em alguma coisa, em alguma tela, mas para assistir. Então, assim, exatamente, a Ana colocou ali e tal. É isso que vocês estão falando. Existem dois lados. E existe, inclusive, um lado, que a Amanda colocou ali, de um aplicativo que te informa o tanto de que você está usando, né? Então, fala assim, ó, você está usando esse tanto de internet, então, meu companheiro, tem um que bloqueia. Se você coloca assim, ó, vou usar só 2 horas, depois você tenta usar, não dá. Deus que me livre desse aplicativo, é enlouquecer. Então, assim, o que que acontece? Quando a gente começa a perceber o papel que a internet tem na nossa vida, a gente começa a pensar: existe uma vida sem a internet? Aí começa a entrar na filosofia, né? Putz, como as pessoas faziam, né? Elas se olhavam na cara, porque hoje em dia, né? Quer arrumar um namorado? Internet. Quer ouvir uma música? Internet. Quer assistir um filme? Internet. Então, assim, tudo é internet. Mas a gente tem que entender que existem algumas limitações, né, gente? É, existe tudo isso que vocês estão falando, coisa de coisas boas e tal, mas existe um lado que é como eu mencionei para vocês, que é o lado do seguinte, de que as maiores doenças desse século, tá apenas iniciando o século, né, mas que a gente já tem destacado aí, são doenças derivadas da nossa falta de educação em usar a internet, que é a depressão, a ansiedade, né? Então, o que que acontece? A nossa saúde mental, ela vai, ó, para o ralo. Por quê? Porque nos falta a educação de entender os nossos limites. Nenhum ser humano, tá? Lá quando a gente começou, faz uma linha do tempo aí, volta lá no início da civilização na África, os seres humanos, eles não foram feitos, eles né, desde os nossos coletores e caçadores, para ficar tanto tempo com a bunda sentada na frente de um computador, na frente de um celular. Assim como os seres humanos, eles foram desenvolvendo várias coisas a partir, por exemplo, inicialmente, né, nós tínhamos lá o Homo erectus, que se tornou o Homo erectus, por quê? Porque ele começou a deixar de andar, né, com quatro patas. Mas aí, nós tínhamos, então, os caçadores e coletores, que eles eram seres com os braços muito grandes. Por quê? Porque eles pegavam, né, as frutas e foi se desenvolvendo a partir disso. Quais são as novas pesquisas que a gente tem? A gente tem um índice muito grande de obesidade e de comorbidades pela falta de exercício físico. E porque a gente come muito mais do que é necessário, né? E a gente fica muito mais tempo sentado
do que a capacidade que o nosso corpo foi, né, criado. Então, a gente precisa andar, precisa se mexer mais. E ficar na frente da tela e tal, então, ocasiona isso. Tudo isso é interessante para a gente pensar, tá? Como nós podemos melhorar, então, e essa é a lógica de estudar sociologia, tá? É a gente pensar qual é, né, a nossa parte nessa situação. E aí vamos voltar. Então, assim, além dessas temáticas. Professor, alô? Oi? Oi, professor, desculpa, porque eu levantar a mão, acho que você não. E pode falar, Equinel. Tá. Existe a diferença entre mundialização e globalização? Desculpa, você pode repetir? Eu falei que se existe a diferença entre mundialização e globalização. Mundialização e globalização. Então, vamos lá. A diferença é conceitual, tá? Quando a gente fala globalização, é um termo que envolve melhor a internet. Mundialização é um termo praticamente que não é utilizado pelos teóricos, por quê? Porque é um termo que vai envolver, assim, mais o desenvolvimento da economia no contexto de vários países e tal, mas a globalização é justamente essa amplitude da cultura, da economia, da sociedade de modo geral, com a internet. Então, a globalização surge com a internet. Antes da internet, a gente já teve, por exemplo, as guerras mundiais, que foi um contexto de mundialização. Mesmo os países que não eram envolvidos no confronto diretamente foram influenciados indiretamente. Então, isso foi um contexto de mundialização. A partir do contexto da globalização com a internet, né, dos países de modo geral, aí vem o termo globalização. Só é utilizado quando está dizendo da década de 90 para cá, com o avanço da internet. Entendeu, Equinel? Sim, prof, obrigado. Valeu. Ai, Professora, mas então dá para considerar a globalização uma consequência da mundialização? Com certeza. Beleza. Com certeza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vamos ver. Professora, a senhora não, né? Olha essa carinha, senhora acha que a tecnologia e globalização têm um impacto muito alto no aumento da hiperatividade? Com certeza. Nossa senhora, quem nunca se parou na frente do computador e pensou, estou enlouquecendo, porque a minha perna não para de balançar, que eu não paro de cutucar aqui, ou apenas existindo? Então, diversos problemas, eles passaram a ser originados com a globalização, né? Então, por exemplo, às vezes você está lá sentado na mesma... Gente, vou usar um exemplo, tá? Já aconteceu comigo. Um exemplo da globalização. Tá na frente do computador com o olho assim, ó. E não esquece de piscar. Quem usa óculos vai me entender. Aí esquece de piscar e, nossa, o olho começa a ficar vermelho, começa a ficar mal e tal. Aí você vai no médico, né? E ele fala assim, você tem que piscar. Aí você começa a pensar, nossa, mas eu não tô piscando, porque quando a gente vai brincar, ficar alguns minutos sem piscar, a gente já não consegue. Mas isso é um efeito. A gente fica na tela muito tempo e esquece até de piscar. Então, assim, disso originam vários outros problemas. Isso eu estou usando um exemplo, assim, simples. Mas tem várias outras situações, como a hiperatividade, que a colega pontuou, que pode, sim, ocorrer por conta disso, tá? E tá tudo, como eu disse, né, globalizado, interligado. Vamos lá, então. Aí, pessoal, o autor vai citar um exemplo, as organizações intergovernamentais. E aí tem a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Por que isso é importante? Eu estava lendo aqui em cima, ó.
O primeiro organismo desse tipo foi a União Internacional de Telégrafos, 1865. Como funciona isso? Bom, todo mundo que está aqui já deve saber, ou pelo menos deveria, que a ONU, ela surge de uma tentativa, né, inicial de um outro órgão que não deu certo, para que não ocorressem mais as guerras mundiais. Então, como é que funciona isso? É uma instituição que ela recebe o apoio de vários países e que ela, assim, o limite dela, a organização dela, né, ela foi criada para tentar prevenir, né, e remediar conflitos entre os países. Então, isso é muito importante. Nós temos várias organizações intergovernamentais. O que significa isso? Significa que, muito simples, vários governos fazem parte dessa organização, certo? É só pensar na ONU. Vários países fazem parte da ONU. Então, quando é decidido, tem uma reunião da cúpula da ONU. Quando é decidido, então, um exemplo. Os Estados Unidos declarou guerra ao Iraque. Então, o que acontece? Os países que estão na ONU, eles decidiram por ficar ao lado dos Estados Unidos, que é o país que cedia, que governa, né, principalmente na ONU, de que a guerra era legítima, tá? Então, isso só um exemplo, assim. Então, essas organizações, elas são responsáveis por isso. Aí podem existir organizações de diversos tipos. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. É uma organização que vários países aderem, em que existe, né, vários pesquisadores, cientistas, como o exemplo da pandemia, que vão identificar o que era correto e o que era incorreto sobre o vírus. Então, isso é um exemplo. Aí nós vamos ter as ONGs, né? Então, as governamentais também, né? E como é que elas funcionam? O que é ONG, gente? Escreve aí no chat. Já que eu perguntei, eu vou olhar, né? Organização não governamental. Muito bem, seu Cezinha. Não significa que ela não tem alguém que gere. Tem alguém que gere. Mas ela não é relacionada a nenhum governo específico. Ela é independente. Então, por exemplo, o Greenpeace, né? Ele é envolvido, então, em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade. Aqui eu trouxe duas bem famosas, né? E aí o Greenpeace, ele tem o que precisa para ser uma ONG, uma ONG? Precisa-se ter um estatuto. Então, se elabora uma assembleia de várias pessoas que estão interessadas, aí o pessoal do direito, né, é bem importante, precisa ter um advogado, e aí, a partir dessa assembleia, é votado o estatuto. O que é o estatuto? Bom, nós vamos definir aqui o que vai determinar a nossa ONG. Então, a nossa ONG, ela é uma ONG por exemplo, ela vai ser uma ONG voluntária para ajudar na causa animal. Então, a gente vai receber os bichinhos, né? A gente vai tentar encontrar um lar para os bichinhos. A partir disso, né, outras empresas, digamos que você tem uma empresa e você quer colaborar com a ONG, você pode colaborar, mas a ONG tem, né, o estatuto, tem a forma como ela é organizada. E isso, gente, pode ser desde ONGs pequenininhas até ONGs muito grandes, como o Greenpeace, que é muito famoso, porque vários artistas, como o Leonardo DiCaprio e tal, super apoiam. Então, existem ONGs de diversas causas distintas, tá? Então, tem ONGs da causa animal, tem ONGs em combate com a fome, ONGs sobre educação, entende? Bom, o nosso cursinho, ele só não é uma ONG porque nós não temos, ele é, por enquanto, um projeto de extensão, mas futuramente ele pode vir a ser uma ONG, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, se o nosso cursinho, para ele virar uma ONG, o que a gente faria? A gente desvincularia ele da UFPR, porque daí ele precisaria ser
algo independente, né? Não governamental, então ele tem que ser algo para além da instituição, da UFR. E aí a gente tornaria, por exemplo, então a partir de agora, ele vai ser um cursinho independente e ele vai preparar não só para o vestibular da UFPR, vai preparar para vários vestibulares, por exemplo. Não que isso já não aconteça, né? Mas um exemplo. E aí, a gente poderia, digamos que a gente tem uma empresa privada que quer investir um dinheiro no nosso cursinho. A gente poderia aceitar, sendo uma ONG voluntária, porque como a gente aceitaria? Bom, a gente ia conseguir, por exemplo, elaborar materiais didáticos, né, e disponibilizar no site, ia poder contratar alguém para fazer divulgação, entendeu? Então, assim, existem várias maneiras de fundamentar uma ONG. Deixa eu olhar aqui o chat. Alguém ergueu a mão? Sim, eu levantei. Tá me ouvindo bem? Sim. Só para eu ter certeza, você falou que para ser uma ONG não pode estar aliada a uma instituição governamental, isso? Esse é o nome da ONG, Organização Não Governamental. Uhum. Então não pode estar Não pode estar. Uhum. Legal. Por exemplo, foi a Gabriela, né, que falou. Por exemplo, Gabi, você pode receber uma doação. Então, digamos assim, deixa eu pensar num exemplo aqui. Nós vamos dizer que tem uma ONG na sua cidade da causa animal. E aí, ela recebe um dinheiro, um investimento de uma empresa para vocês utilizarem na ONG. Mas a ONG, ela tem no estatuto que ela é uma ONG voluntária, que as pessoas que estão lá, elas não podem receber. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão receber esse dinheiro, esse investimento, e vocês vão gastar, por exemplo, construindo casinhas para os animais, deixando em vários pontos da cidade com água e alimento. Entendeu? Isso é um investimento que está voltando, por exemplo, para a causa de vocês, não para, por exemplo, para vocês enriquecerem. Um exemplo. Não visa lucros. Isso, muito bem, seu Cezinho. Então, por exemplo, a pessoa não vai ficar rica, né? Aquele dinheiro vai ser revertido para a causa. Então, vamos lá. Aí, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? É muito importante, esses trechos que estão aqui, vocês podem ver, tem ali P62, página 62, que está lá no livro que vai cair. Então, assim, a gente percebe, né, online, a partir da globalização, uma série de injustiças, uma série de situações de calamidade que acontecem muito rápido, né? Tipo, mal aconteceu, a gente já tá sabendo. Vou usar um exemplo de 2010, o terremoto no Haiti. Como a gente tem alguns alunos haitianos, né? Então, o que acontece? Aconteceu o terremoto lá no Haiti, em 2010. Em pouco tempo, nós já sabíamos sobre o terremoto. Então, a gente sabe, nossa, fica todo mundo, nossa, desesperado e tal. Zilda Arnes, né, que fundou a Pastoral da Criança, morreu no terremoto. Milhares de pessoas perderam suas casas, suas vidas e tal. Foi algum dinheiro, alguns países, algumas ONGs investiram lá. Mas o que aconteceu com Haiti depois do terremoto? A gente quase não ouve falar. Vocês percebem que a globalização não é sinal de que as coisas estão melhores só porque a gente está vendo. Tem muita gente que vê um problema, mas não quer enxergar o problema. Então, por exemplo, no Haiti, o que aconteceu? Quando, né, se divulgou bastante do terremoto, muitos países e tal mandaram dinheiro, mas parou depois de se falar disso. E aí, vamos partir para 2019. O que acontece em 2019? 2019, início de 2019, nós nos deparamos com várias manifestações na França, e tal. E, ao mesmo tempo, estava acontecendo no Haiti várias revoltas contra o presidente. O presidente tinha desviado 4,2 bilhões de dinheiros que tinham sido
enviados para Haiti para a reconstituição de hospitais, de educação. E os haitianos, eles estavam revoltados com toda a razão, porque aquele cara, ele estava sendo responsável pela morte de um monte de pessoas, de milhares de pessoas, e que muitas outras condições poderiam ser melhoradas no país se aquele dinheiro fosse investido de modo correto. Mas nós quase não ouvimos falar sobre isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vive um processo de globalização, existe um processo de globalização seletivo, tá? Então, por exemplo, se você quiser saber sobre a Ásia, você vai ter que pesquisar especificamente sobre a Ásia, porque nós somos muito direcionados a saber o que está acontecendo nos grandes países imperialistas, nos grandes países, né, da economia mundial. Por exemplo, a China. Desde 2000, a China tem alcançado um potencial muito grande no mercado financeiro. Na verdade, geral. Mas a gente ouve falar ainda pouco na China. Quando a gente ouve falar na China, a gente ouve falar muito da China em relação aos Estados Unidos. Mas agora, né, muitos dos estudos que têm se feito sobre sociedade e tal, sobre globalização, têm falado que por exemplo, antes todo mundo falava assim, você tem que aprender o inglês, você tem que aprender o inglês, porque o inglês, né, muitos países do mundo e tal. Hoje, quando a gente vai falar, a gente vai estudar, por exemplo, os economistas e tal, eles falam assim, olha, é muito importante aprender o mandarim, porque em breve, né, a China, ela vai se tornar uma potência, assim, mundial, né, totalmente globalizada e tal, e vai precisar de muita mão de obra. Então, muitas pessoas vão procurar trabalho, vão migrar para a China. Então, assim, para vocês entenderem como esse processo se dá. Muitas vezes a gente tem um processo de globalização que é seletivo, que é isso que eu estou dizendo para vocês. A gente tem muitas informações, mas tem informações, né, sobre determinados lugares e sobre outros não, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Esses slides são disponibilizados, graças à minha bondade, tá? No site do cursinho. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Professora, as ONGs, elas podem ser consideradas, então, uma reação da parte ruim da globalização, que vem aos poucos tirando a humanização das coisas, tentando, assim, tornar uma bioética sustentável? Daniel, vamos lá. As ONGs, vou falar assim, bem explicadinho, o que as ONGs fazem? As ONGs, elas surgem aonde o Estado deixa de agir, entendeu? Por exemplo, todo lugar deveria ter políticas públicas, por exemplo, para combate à fome, né? Então, por exemplo, se lá na cidade tem pessoas passando fome, né? Deveria se ter, então, uma política voltada para o Estado, para as pessoas que passam fome. Mas isso, o Estado, muitas vezes não age. O Estado que eu falo, a gente pode pensar vamos pensar que são os órgãos estatais. Prefeituras, aí o Estado, por exemplo, o Estado do Paraná, Curitiba, governadores e o governo federal, tá? Um exemplo. Então, nós temos todas essas ligações. Vou usar um exemplo mais fácil ainda. Imigrantes. Vamos falar sobre imigração. Então, assim, nós temos uma lei chamada Lei de Imigração, que foi mudada em 2017. Antes disso, era a Lei do Estrangeiro. E nessa lei, nós tínhamos, e nós ainda temos, que, por exemplo, as pessoas refugiadas, elas devem ser acolhidas pelo Estado. Ou seja, elas precisam, então, ter moradia digna, ter direito à educação, alimentação, para o que acontece? Muitos lugares não têm condições, e mesmo os lugares que têm condições, não cumprem com essa lei. Então, o que aconteceu? Com um número muito alto, a gente teve de 2010 até 2018 a entrada de mais de 700 mil imigrantes no Brasil, surgiram muitas ONGs.
atuando no lugar do Estado. Então, assim, falta o Estado, falta políticas públicas, então as ONGs surgiram. Por exemplo, a Casa do Migrante, ONGs que doam alimentação. Ah, você pode vir aqui nesse lugar, porque a gente vai ter, então, uma refeição pelo menos por dia. A gente vai ter um lugar para você dormir, a gente vai ter um lugar onde as pessoas vão te ensinar a falar o português, para você tentar conseguir um trabalho. Entendeu? Então, assim, a ONG, ela vai surgir porque o Estado está sendo incapaz de tomar conta do que ele deveria. Entendeu, Daniel? Entendi sim, professora. Muito obrigado. De nada. Vamos lá, então. Gente, mais alguma dúvida? Ô, professora, tem diferença entre instituto e ONG? Depende. Quando você vai abrir uma ONG, você pode pôr o nome de instituto. Mas, assim, depende do estatuto, entendeu? Por exemplo, um instituto, ele pode ter ter dinheiro, ele não precisa ser sem lucros, entendeu? Então, depende do estatuto. Se você for criar um estatuto específico dizendo assim, não, vai ser um estatuto para ajudar os imigrantes e todo o dinheiro vai ser para os imigrantes, é uma ONG. Mas nós vamos criar, por exemplo, um instituto para ajudar os imigrantes. O que isso significa? Significa que as pessoas que vão trabalhar lá, elas não precisam ser voluntárias. Pode ser que parte do dinheiro seja para pagar as pessoas que estão ajudando. Entendeu? A diferença? Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, então. Aí eu queria que vocês me falassem sobre esse trecho da música do Criolo, né? Do cantor de rap bem famoso, Criolo. Que eu acho assim, é muito legal quando numa prova de redação, e aí tá o Enem para mostrar isso, né? O Enem veio com toda a capa de prova do Enem, tinha uma citação de uma música do Emicida. Quando a gente pode citar dados, quando a gente pode citar um livro de literatura, quando a gente pode citar uma música, né? E aí o Criolo, ele tá falando, cara, nessa música aqui, para vocês verem que sociologia, as humanas estão em tudo quanto é lugar. Ele tá falando sobre globalização, se a gente for, né, discutir. Bom, ele tá dizendo assim, as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Então, o que a gente pode tirar disso? Bom, às vezes as pessoas estão numa correria tão grande, né? Elas não conseguem dar a devida atenção. Muitas vezes, ainda mais em cidades maiores, assim, é uma correria, um cotidiano, você tem que correr para pegar um metrô, pegar um ônibus e tal. E esse é o processo, né? Usam a desculpa que nem Cristo agradou. Ou seja, quando a gente às vezes pode ser cordial, mas fala assim, não, se eu posso ser um pouco ruinzinho, eu vou ser um pouco ruinzinho, né? E aí ele fala, né? Vai mesmo querer se comparar ao Senhor, que às vezes a gente usa umas desculpas para não fazer, para não poder ser elegante com os demais, para não poder fazer o mínimo, né? O que nos mantém vivos, né? O que nos mantém a vida em sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Por que não? Por que nós achamos tão mais fácil sermos desagradáveis do que sermos cordiais uns com os outros? Né? Então, assim, eu trouxe esse exemplo dessa música para a gente pensar um pouco, tá? Que tem tudo a ver com isso que o autor está discutindo no texto. Então, vamos lá. Aí o autor vai usar o exemplo de corporações transnacionais. Aí eu trouxe o exemplo da Coca-Cola, tá? Então, aqui, a gente vai ter várias fábricas, várias indústrias muito famosas que se utilizam disso. O que é isso, né? Uma empresa, corporações transnacionais, que vão se chamar de CTs. Essas empresas, elas, a matéria-prima delas, a mão de obra, tudo, é dividido em diversos locais. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa de carro. O carro, ele pode ser, as variadas peças dele podem ser montadas em diversos países distintos. Por quê? Principalmente porque assim consegue-se pagar menos na mão de obra. Então, por exemplo, a gente vai pegar um país oriental,
país africano, a mão de obra, eles vão pagar bem menos, vão pagar, por exemplo, 20 centavos o dia de trabalho, tá? E aí a pessoa ela tem uma meta para cumprir, ela tem que cumprir aquela meta, e para a corporação, uma corporação, então a gente já entende que é uma empresa grande, né, que utiliza-se de vários países, e transnacional, isso aqui é muito importante. Todas as vezes que vocês lerem assim, migração transnacional, o que significa? Que aquela pessoa, ela, antes de migrar, por exemplo, para o Brasil, ela migrou para outro país. Então, vamos pensar assim, um haitiano que saiu do Haiti, morou na República Dominicana, morou na Argentina e veio para o Brasil. Ele é um imigrante transnacional. Ele passou por vários países. Corporações transnacionais são empresas em que o produto final passou por vários países, tá? Então, professora, mas como assim? Socou a Coca-Cola ali dentro da latinha e ela foi viajando pelo mundo? Não necessariamente, gente. Talvez a tampa, por exemplo, a tampa veio da China, né? O plástico veio de tal outro país, e daí, entendeu? O carro, né? A porta veio de tal lugar, o parafuso utilizado veio de outro, certo? Então, aí a gente tem aqui alguns exemplos que o autor citou, da Colgate, pasta de dente, como uma coisa que parece simples, mas que para o custo-benefício dessas empresas, a transnacionalidade é interessante. Aí outras empresas maiores, como a Coca-Cola, General Motors, não Motors, tá? Meu Deus do céu, já vou corrigir. E Mitsubishi. Entenderam, pessoal? Porque assim aumenta o lucro dessas empresas. Sim. Obrigada, Zezinha. Mais alguma dúvida? Não, né? Vamos lá, então. Bom, chegamos aqui numa parte teórica. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês sobre teoria. Peraí, antes de colocar aqui. Eu amo teoria. Não odeio teoria. Teoria é tão bom. Sério, tem gente às vezes que fala assim, ai, professora, eu não gosto de teoria e tal, não sei o quê. Toda parte prática, ela também tem que passar por uma teoria. Então, uma dica, como nós podemos aprender teoria? Primeiro, não odiando a teoria, porque assim, quando a gente vai, não sei se vocês assistiram, alguns alunos assistiram o filme, por exemplo, da Marie Curie, na Netflix lá. Quando você vai desenvolver, por exemplo, um experimento químico, quando você vai desenvolver uma ideia nova, você precisa provar na teoria, tá? O que significa isso? Significa que não basta você ir lá e fazer o experimento prático, você precisa discutir na teoria. Então, a teoria, ela é muito importante. Então, isso que a gente vai ler aqui, as teorias e tal, sobre sociologia, sobre globalização, elas são fundamentais. Então, vamos lá. Então, esse autor, o David Held, ele escreveu em 1999 que existem 3 categorias sobre os teóricos da globalização. Então, o que ele está querendo dizer? De todos os autores que escreveram, né, sobre globalização, nós podemos dividir em 3 grandes perspectivas. Os céticos, que é o quê? Eu resumi aqui. Eles vão acreditar que a economia mundial não está suficientemente integrada para constituir uma verdadeira globalização. Então, o que eles vão pensar? Eles falam, não. Eu acho ainda que beleza, a gente tem uma facilidade e tal, mas ainda não estamos bem globalizados. É aquela pessoa duvidosa, entendeu? Aquela pessoa cético, ele duvida, ainda não está convencido. Os hiperglobalizadores, eles se opõem radicalmente ao cético. Como assim? É óbvio que a globalização é um fenômeno real. Nós vivemos tanto a globalização que não existem mais fronteiras, tá? Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, qualquer pessoa pode chegar aqui nesse país e pode viver. Qual que é o problema dos hiperglobalizadores? Já vou dizer aqui.
que o mundo tem fronteiras, é só a gente pensar que até pouco tempo atrás nós tínhamos um presidente nos Estados Unidos que foi eleito, né, o Trump, desenvolvendo a teoria de construir, né, o grande muro para dividir os imigrantes mexicanos, os imigrantes que queriam atravessar a fronteira. Então, assim, existem países que as fronteiras podem ser mais fáceis de serem passadas, mas existem fronteiras, certo? Então, os hiperglobalizadores, eles também estão equivocados, segundo o David Held. E aí, ele vai colocar os transformacionalistas, que são os medianos, que eles vão ver a globalização como uma força, sim, e a globalização existe, né? Mas que os governos, cada governo específico, por exemplo, o governo do Brasil, o governo dos Estados Unidos e tal, eles têm a sua força interna. Então, por exemplo, para os hiperglobalizadores, eles vão dizer assim, que os presidentes, eles quase não possuem forças separadamente dentro dos países, mas que sim, há um grande projeto, né, de globalização que rege a sociedade. E os transformacionalistas, que o autor vai dizer assim, olha, entre esses três, esses aqui são os que estão mais próximos do que acontece na realidade, eles vão entender que, por exemplo, os governos, eles possuem poder, mas eles precisam, né, dessas mudanças, eles precisam se adequar. E aí eles vão defender, então, que essas mudanças globalizantes, elas não são apenas econômicas, mas culturais, políticas e sociais. Então, dessas três, né, esse autor vai escolher os transformacionalistas, para dizer assim, não, esses caras aqui, eles estão mais próximos do que está acontecendo com o mundo hoje, certo? Alguma dúvida? Prof, por acaso, Um de cada vez. Nunca pensei que eu fosse falar isso numa aula remota, mas vamos lá. A Isadora levantou a mão primeiro. Eu queria saber se o que a gente está estudando, que é o Anthony Giddens, ele entra nos transformacionalistas. Sim. Ah, tá, obrigada. Uhum. você poderia resumir de novo, em síntese, assim, os transformacionalistas, por favor? Desculpa, falhou para mim. O que você quer que eu resumo, Samira? Isso, eu queria que você resumisse novamente sobre os transformacionalistas. Ah, tá. Vamos lá, então. Os transformacionalistas, a professora colocou aqui uma síntese nos slides para vocês, tá? Mas eles são, então, como se fossem os pesquisadores que vão ter uma análise mediana. Eles vão pegar um pouco dos céticos e dos hiperglobalizadores e vão entender o que acontece no contexto global. Eles vão dizer o seguinte, olha, nós estamos vivendo uma globalização, mas esse processo de globalização não impede que cada país tenha uma forma de governar, tenha suas próprias leis e tal, específicas. Ele vai dizer assim, o processo de globalização, ele vai influenciar, por exemplo, vou pegar o contexto da imigração. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento muito grande dos imigrantes haitianos, por exemplo. O que isso significou? A partir desse contexto, as leis de imigração, elas continuaram existindo no Brasil, mas, como houve esse processo de globalização, muitos imigrantes vieram para cá, houve uma demanda de modificação das leis de imigração, que desde a década de 80 eram as mesmas leis. Então, em 2017, se reformulou e se criou a Lei de Imigração, que antes era o Estatuto do Estrangeiro. Ou seja, o processo de globalização, a imigração de pessoas, fez com que o governo, daí não apenas presidente, mas tudo que envolve, precisasse, inclusive as ONGs, né, que lutavam pelos imigrantes, fizesse com que houvesse uma pressão para que se estabelecesse, então, novas leis, com melhor acolhimento para esses imigrantes. E aí, os transformacionalistas, eles vão dizer assim, então existe, sim, esse processo de globalização, mas os países, eles não deixaram de ter as suas fronteiras.
Então, assim, o processo, ele atinge os países, mas cada país tem uma limitação, certo? E aí eles vão dizer que as mudanças não são apenas econômicas, mas também culturais, políticas e sociais, certo? Então eles vão dizer assim, olha, a gente tem uma globalização, ela atinge de certa forma, né, todas as instituições, mas ela atinge de uma maneira diferente em cada país, não é a mesma. Cada governo, então, age de uma forma determinada, diferente. Consegui responder, Samira? Conseguiu sim, muito obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que não, professor. Obrigada, João. Você vai ser destacado como o aluno que a prof pede para fazer as anotações, sabe? Não Não, vai ser, vai ser não. vai ser direto, porque não tem. A aula acaba 9 horas, graças a Deus. Ninguém merece ficar até tarde estudando, né? Não, já tô assim cansada. Então, beleza, é que antes a aula estava acabando 10 e pouco, então vamos lá. Ó, copia no caderno isso aí. Eu tô aqui na fé acreditando que vocês têm um caderno. Copia isso aí enquanto eu vou tomar uma água, rapidinho. Vou tirar print. Eu também tô tirando print e tô anotando. Tira print, imprime e cola no caderno. Aham, bem dessa. Melhor coisa. Gente, eu vou aproveitar que tá todo mundo, que a professora deu uma saidinha. Não esqueçam, antes de vocês saírem da aula, no final, esperem a chamada. Beleza. Beleza, tá bom. Hoje vai ser uma aula ou vai ser duas? As aulas estão indo só até as 9 horas agora, vai ser só uma. Pera, como assim tem chamada? Nossa, eu também não sabia que tinha chamado. Viu? Vocês saem antes da hora, não fica sabendo que tem chamada. Mas tem, gente, faz tempo já. Eu cheguei ontem, pô, sem nada. Eu também cheguei ontem. Então, tem chamada, tá? Vocês têm que ir assim no final da aula, quando estiver acabando, eu vou enviar para vocês. Perfeito. Vamos lá. Então, síntese, né? Qual que é a síntese desse texto? Síntese é a tese principal do texto em poucas palavras, né? Então, para o autor, a globalização, ela significa como as sociedades nas quais vivemos passa por profundas transformações. As instituições estabelecidas que outra hora sustentavam perderam seu lugar, certo? Então, por exemplo, vamos pensar assim, se antes o principal meio dos jovens era a televisão, que era, né, por exemplo, todo mundo adorava assistir Malhação. Hoje é a internet, são celulares. Isso está forçando uma redefinição de aspectos íntimos e pessoais de nossas vidas, tais como a família, os papéis de gênero, a sexualidade, a identidade pessoal, as nossas interações com outros e nossas relações com o trabalho. O modo como pensamos, nós mesmos e nossas ligações com outras pessoas, que está sendo profundamente alterado pela globalização. Então, assim, a globalização, ele é um processo que nós não conseguimos viver sozinhos, mas ele é um processo individual também. Como assim, professor? Bom, primeiro, se é global, significa que todo mundo a maioria das pessoas está vivendo isso. Até a pessoa, por exemplo, que não tem acesso à internet, ela está vivendo o processo de globalização de exclusão, tá? Então, como é que acontece, professora? Bom, vamos pensar assim, como é que a família pode ser afetada pelo processo de globalização? Digamos que você está lá no seu quarto, você está com preguiça de responder tua mãe, você manda uma mensagem. Quando é que as famílias antigamente iam pensar que isso ia ser possível?
né? A tua mãe, de repente, um bom exemplo aqui, você posta uma foto no Face lá, as tia começa, lindo da tia, orgulho da família, sabe assim? Então, vamos pensar sobre a questão de identidade pessoal, né? De repente você começa, e isso pode ser para o lado bom ou para o lado negativo, você começa a ter uma deturpação da sua imagem. Você vê tanta gente bonita no Instagram, usando filtro, ou você acha que as pessoas nascem com uma borboleta na testa, né? Então, assim, você começa vendo várias pessoas, segunda-feira é difícil, na praia. Você pensa, putz, minha vida tá, nossa, com tantas pessoas no mundo, Deus, por que eu ter que acordar e trabalhar, né? Com tantas pessoas no mundo, por que eu não posso estar lá tomando aquela caipirinha? Não, porque vocês não têm idade para isso, nem eu. Então, tô brincando, né, gente? Eu tenho, no caso. Então, assim, a gente começa a se perguntar, né, quem somos nós, certo? Baseados naquilo que nós gostaríamos de ser também. Então, às vezes pode pensar assim, não tem influência e tal, mas tem, cara. Pior que tem, para coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, assim como vocês podem seguir uma professora legal do Prevec, né, assim, bem gente boa, tem uma pele bonita, parece ter 15 anos, né, que vai falar de coisas legais, que vai falar sobre vestibulares, livros e coisas bem interessantes, que vocês podem se motivar, vocês podem seguir outras pessoas que vai fazer com que você pense assim, nossa, eu tô todo errado, eu sou muito feia, porque, sei lá, queria ter o cabelo igual daquela menina, queria ter o corpo igual daquela mulher. Então, assim, se a gente parar para pensar que existem pessoas que se chamam influencers digitais, ou seja, pessoas que ganham a vida para influenciar, e algumas influenciam em só fazer bobagem, aí a gente começa a pensar, putz, problemático. Aí você vai falar assim, professora, mas eu não tenho problema com isso porque eu não ligo para isso. Tá bom, mas muita gente liga. E aí se torna um problema social, entende? Porque tem muita gente que é realmente influenciado, cara. Então, assim, isso tudo são problemas que nós não estamos falando sobre coisas que não conhecemos. Nós vivemos isso. Se a gente não sente isso na pele, a gente conhece alguém que sente, né? Então, assim, é sobre isso. Alguma dúvida? Acho que não. Ô, professora, eu estava fazendo uma redação essa semana que caiu na UFPR, de 2013, eu acho, que era sobre a família singular e a plural. A família singular é antes dos anos 60, que as pessoas casavam uma vez e se casasse de novo era porque o companheiro tinha morrido. Uhum. E a plural é depois. Isso se encaixa também no processo de globalização, né? Total, cara, porque assim, primeiro a gente vai pensar no processo envolvendo as mulheres. Uma mulher, até a década de 60, se casar novamente, assim, nossa, não deve prestar, sabe, assim, o próprio avanço das mulheres, né, a própria luta da independência das mulheres, muitas mulheres de não aceitarem mais sofrerem violência doméstica, enfim, várias coisas, né, significou muito, foi muito importante para combater com aquela ideia de família tradicional brasileira, entendeu? Inclusive as formas de famílias plurais, não só de um homem, uma mulher, mas os casais homoafetivos, né, também. Beleza, obrigada, prof. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tira um tempo da gente para vir aqui dar aula e receber ofensa no chat. Olha isso, professora. Esses 15 anos que você fala, é os 15 anos de profissão? Se enxerga, Vitor. Se olha no espelho, pessoa mal amada, credo. Olha pra minha cara, respeita a minha história. Comigo é assim, falou, vai ouvir, entendeu? Podia ter ficado quieto e dormir sem essa, mas tudo bem. Vamos ver se vai abrir a boca aí pra falar bobagem. Vamos lá, vou continuar aqui que eu ganho mais. Então, eu queria que vocês respondessem no chat
quais os progressos tecnológicos não deveriam permitir que os trabalhadores... Os progressos tecnológicos não deveriam permitir que os trabalhadores ficassem mais e não menos tempo com suas famílias? Então, o autor vai dizer o seguinte: seria muito legal se a tecnologia, ela fizesse com que a gente pudesse ficar mais tempo com as pessoas que a gente ama. Mas, muitas vezes, a gente está com as pessoas que a gente ama e a gente está envolvido na tecnologia. Por exemplo, vou pensar no caso dos professores, né? Muitos professores estão em casa, têm filhos pequenos, não estão mandando para a escola porque está em casa, e está tendo que trabalhar o dobro, porque, assim, a tecnologia está permitindo que haja umas aulas, né? Mas, ao mesmo tempo, está dando muito mais trabalho, né? Porque as pessoas, elas não estavam, né, preparados para ter que trabalhar só remotamente, né? Então, assim, se a tecnologia, ela é tão importante, né? A gente não consegue mais viver sem ela, por que ela não é usada para, né? Não pode ser usada para favorecer mais as pessoas? É muito da discussão também, voltando a citar o filme da Marie Curie, que ela faz sobre a ciência, né? Quando ela desenvolve a radioatividade, o rádio e o polônio. Pensar assim, bom, se eu estou fazendo essas coisas, se eu estou criando, né, um objeto, isso aqui vai ser bom ou isso aqui vai ser ruim para a sociedade? Então, tem dois caminhos, né? E aí, pessoal, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Então, assim, a internet, a tecnologia, ela pode ser usada para facilitar e ela pode ser usada para atrapalhar, né? Muitas vezes a pessoa não tem o domínio, a escolha, né? Porque ela precisa estar ali, ela precisa estar trabalhando, cumprindo às vezes mais horas, mas muitas vezes nós podemos ter essa escolha, né? Muitas vezes nós podemos, e aí eu tô aqui falando, bom, vocês querem fazer um vestibular, vocês querem fazer um concurso e quer passar nesse concurso. Então, vamos usar a tecnologia para auxiliar. Poderia estar matando, poderia estar bebendo, curtindo, não, porque está na pandemia, mas estão aqui, ouvindo essa que vos fala nessa quinta-feira à noite. Olha o que vocês foram fazer com a vida de vocês, né, pessoal? Enfim. Oi. Não, você ia falar, pois é. Pode falar. Não. Tem umas perguntas aqui no chat. Vamos lá. Vamos com calma aí. Quando fala, vocês param de escrever para eu ler primeiro. Sim, Atos, a Rita faz essa colocação bem interessante. Professora, tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu achar. Beleza, Érica, eu vou achar. Legal essa pergunta, hein? Do Eric. Você acha que pode haver na prova alguma correlação referente ao antiglobalismo que uma aula do governo defende? Eu acho que vai haver na prova uma chicoteada bem forte ao negacionismo, à ciência. E aí, pode ser que tenha sobre o antiglobalismo, tá? Porque assim, vamos entender então, quando a gente faz crítica à globalização, por exemplo, faz crítica à internet, não significa que eu sou uma pessoa assim, não, eu acho que deve acabar a internet e tal, sabe, assim, às vezes eu até queria, sabe, às vezes que a gente pensa assim, eu vou morar numa aldeia indígena, vou viver das minhas artes na praia, às vezes eu penso isso também. Se vocês pensam isso, vocês não estão sozinhos, se eu penso isso sozinha, eu tô sozinha. Então, assim, o que acontece? A Andressa me elogiando só porque sabe que eu tô lendo o chat, né? Indecente. Então, assim, o antiglobalismo são pessoas que falam assim, não, porque não são pessoas que veem como problemática a globalização apenas, são pessoas que falam assim, não, porque isso aí tá atrapalhando a sociedade, não tá avançando e tal. Mas o que os autores aqui, o que a sociologia que vai ter na UFPR defende, né? Ela vai defender que, se por um lado a gente pode usar de uma maneira ruim, por que não tornar isso uma maneira boa para a gente? Né? Nós somos seres racionais, ou pelo menos deveríamos ser. Então, a gente pode utilizar isso como uma ferramenta boa, entende? Então, por exemplo, a própria UFPR, ela
ela cobra livros, vamos pensar só, a UFPR não tem como ela falar mal da globalização. Ela está cobrando livros que ela sabe que vocês não leem PDF. Entendeu? Ou alguém que comprou o livro do Anthony. Nem leram, na verdade. A maioria que nem leu, mas se pelo menos teve a decência de baixar, tá no PDFzão pirata lá. Eu não, tá o FPR como tá gravando aqui, no meu não é pirata não, longe de mim. Então, o que acontece? Eles estão dizendo justamente isso, tá, Eric? Se existe esse antiglobalismo, eles não vão defender essa ideia, eles vão, inclusive, criticar, mas eles vão dizer o seguinte, que existe limite, deve ter um limite para globalização, porque nenhum de nós está preparado para viver com tantas informações assim, entendeu? Mais alguma, gente? Não. O autor que eu estou me referindo na síntese, Isa, é o desde o início da aula. O Anthony. Vou escrever aqui. Gaio. Gostei disso aqui. Acho que eu poderia usar, talvez, na minha lápide, quando eu morresse. Jo, memorável, icônica e atemporal. Gostei disso. Interessante. Professora, tinha gente levantando a mão aí. Olha, Alanis, se a pessoa levanta a mão e não fala, é porque foi errado que a pessoa levantou a mão. Já Professora, tô... obrigada, professora. Você falou meu nome correto. Obrigada. Mas é óbvio que seu nome é inspirado na Alanis Morissette. Juro, Desculpa. tem gente que fala errado, eu juro. Tinha alguém tentando falar, ó, oi. Tem uma pergunta aqui que tá me encabulando todo. Você é de Goiânia? Não, é que, sei lá, eu tenho um sotaque meio estranho aqui. Mas é que o seguinte, eu não sei se encaixa nessa questão, mas, tipo assim, a minha área que eu atuo, tipo, a principal, é a música. Então, tipo assim, essa troca de valor... Então. Tô brincando, pode falar, desculpa. Não, tem vergonha. Mas essa troca de valores, de ideias, assim, se encaixaria nesse modo de globalização ou Sim. não? Como que é seu nome? É Felipe, mas o nome artístico é Fauê, por isso que tá esse nome escroto aí. Nossa, que chique. Eu achei chique também, Fauê. Só para matar minha... Que tipo de música você canta? Olha, depende. Eu canto trap, pop, piseiro, brega funk. O que eu puder fazer, eu tô fazendo. Mas assim, não veio o caso. Faria violão. Nós vamos ter um show de talentos. Eu vou te inscrever, então, para você cantar para nós, Fauê. Eu sou o louco que tinha falado que ia tocar piano na rádio aqui segunda, mas... Ah, vai tocar então. Fechou. Respondendo a tua pergunta. E é fundamental, porque, por exemplo, através do processo de globalização, nós conseguimos, inclusive, nos educar, nós conseguimos aprender muitas coisas. Por exemplo, até pouco tempo atrás, muitas pessoas não falavam sobre, por exemplo, as diversas nomenclaturas de gênero, né? Então, transgênero, nós não sabíamos, né? As pessoas, às vezes, elas tinham preconceito, às vezes não sabiam, enfim. Agora, nós já aprendemos, nós já vimos que, muito contrário do que se falava, quase na antiguidade não existia, existiam homossexuais, não existia lésbicas, por exemplo. Sim, existia, né? E hoje, com a visibilidade, a gente entende, algumas pessoas ainda não respeitam, né? Mas a gente já entende, já aprende que nós temos que respeitar. Então, assim, as nossas ideias, elas são possíveis, e que bom, né? Como diria o Raul Seixas, de serem modificadas. E a globalização, ela é importante nesse sentido. Por exemplo, talvez você entrou aqui nessa aula com uma ideia bem antiquada e tal, mas você vai participando, e você vai estudando, e você vai, a partir da ciência, se tornando uma pessoa melhor. O que pode acontecer ao contrário também, tá? A pessoa se tornar tapado.
Porque daí recebeu lá no WhatsApp e acha que o que está no WhatsApp é verdadeiro para sempre, forever. E aí, meu filho, só Deus nos acuda. Mas isso que você falou faz todo sentido, tá? Então, assim, nós vamos nos desconstruindo. Por exemplo, né? Vou usar um exemplo pessoal. Por exemplo, vocês olham para mim, muitos aqui já me conhecem, mas vocês acham que eu gosto de que tipo de música, por exemplo? Eu curto um Não, rockzão brabo. Você olha para MPB. Perdão. Tem cara que gosta de sertanejo. sertanejo, que mais? Tem cara de quem escuta bossa nova. Não sei por quê. Bossa nova. Bom, eu vou dizer para vocês. A Jo, da época da faculdade, né, da graduação, era total. Ontem, né? Hã? Na época da faculdade ontem, né? Obrigada, Kimberly. Você está bem correta. E se tivesse nota, ia ganhar 10. A Jo da faculdade era só rock. Pauleirão. Entendeu? Só rock. A Jo de agora é rock. Sempre vou no Rock in Rio. Mas eu gosto, por exemplo, de sertanejo, de coisas que, sei lá, tô tomando uma cerveja, quero curtir uma música. E o que me fez gostar de várias músicas diferentes? Processo de globalização. Por exemplo, ter vários amigos que gostam de coisas diferentes. Na verdade, não foi tanto isso, não, porque os meus amigos gostam só da mesma coisa. Eu vou falar a minha verdade. Só rock, MPB e fala mal do sertanejo. Mas o processo da cultura é entender que cultura não é só o que eu gosto. Por exemplo, eu não sou mais cult porque eu só gosto de determinado tipo de música. Mas é entender que existem vários tipos de música que são bons. Por exemplo, professora, eu não gosto de sertanejo porque fala mal das mulheres. Tem muita música de rock que fala mal das mulheres. Pasmem, o Vinícius de Moraes tem várias composições que falam mal das mulheres. Então, assim, existem casos e casos. Então, com a globalização, a gente vai mudando gostos, costumes e tal. E é comum, por exemplo, eu gosto muito de viajar. Então, tem coisas que talvez você não goste de comer, mas você vai... Um exemplo, né? Talvez você não goste de abacate, mas talvez seja porque você nunca provou o abacate da maneira como ele é comido no México, né? No guacamole, na salada. E talvez você vai adorar. Então, o processo de globalização, ele incorpora várias coisas, certo? Inclusive os costumes. Bom, pessoal, então, aqui para a gente finalizar, mundo em desenvolvimento, né? Igual, sofrem com a disseminação da pobreza e da superpopulação. Eu trouxe isso retirado do texto. O que eu queria dizer com isso, tá? Quero dizer assim, baseado no autor, né? O autor, ele está dizendo assim, bom, mesmo a gente possuindo condições de ter comida para o mundo todo, ainda existem pessoas que passam fome, né? Ainda existem pessoas na extrema pobreza. Por que isso ocorre? Porque a gente ainda não aprendeu a melhor maneira de usar a globalização, né? Então, assim, por exemplo, eu lembro que no início da pandemia, eu tinha muita fé na humanidade, de que pensei assim, putz, agora a gente vai, as pessoas vão perceber que sozinhas não vai, então as pessoas vão se ajudar. O que a gente viu? A gente viu as pessoas sendo muito egoístas na pandemia, né? Fazendo coisas assim que você fala, poxa vida, e não, companheiro, não tem como te defender. Então, assim, falta muito para a gente aprender ainda. E uma questão que o autor cita, muito legal, que a gente vai discutir na próxima aula, é o seguinte, que a gente tem de atribuir desenvolvimento ao que é tecnológico, né? Então, por exemplo, progresso. Isso aqui simboliza o progresso porque é tecnológico. Mas o que a gente tem aprendido? Que muitas vezes aquilo que é progresso, nem sempre, aquilo que é tecnológico, nem sempre simboliza o progresso. O que nós temos recorrido agora? A gente tem recorrido muito, por exemplo, à medicina ancestral, que é voltar os nossos olhares, por exemplo, para as plantas medicinais, pelo modo de vida dos povos originários,
porque a gente tem percebido que ficar muito na frente do computador, ficar no corre-corre, a gente fica extremamente cansado, a gente não se sente muito bem, a gente precisa do contato com a natureza, coisas que os indígenas falam há anos-luz, né, modos, por exemplo, ter uma hortinha em casa, optar pelos alimentos orgânicos. Então, assim, tudo isso, né, a gente tem aprendido que a tecnologia necessariamente não é o sinal do progresso se a gente não utilizar para o bem, certo? Então, assim, agora vocês viram, né, existe até impressão 3D de alimento, né, a gente comer isso, logo a gente vai estar morrendo todo mundo com 40 anos, né, então, assim, a gente tem que, e é isso que o autor defende, né, por isso que a colega te perguntado, ele é sim um transformacionalista, que é utilizar a globalização para o caminho de uma vida numa sociedade mais plena, que as pessoas vivam melhor, mas que não só um grupo de pessoas, mas que todas as pessoas possam ter acesso a melhores condições de vida. Legal, eu não sei quem é Jingle Bells, mas é interessante essa parte do trecho da música. Bom, gente, graças a Deus, né? Ninguém é de ferro. Não vou ficar me pagando aqui. Acabou a aula. Que maravilha, que amanhã cedo eu dou aula na universidade. João, isso você podia guardar para você, né? Mas tô brincando, professor. Mas, tipo, não, essa aula de sociologia, assim, coisa assim, é bom pra poder estudar. Tô falando na brincadeira, não. É que Porque sim. eu podia ir até 10. Eu sou, tipo, como que é que fala? Sarcástico. Então, assim, gente, Professora, Oi, que vozinha bonita de criança. você pode voltar rapidinho na última frase lá do livro só para mim tirar um print? Posso, peraí que eu vou ter que abrir aqui que eu já fechei. Mas peraí. Obrigada. De nada. Vamos. Boa noite, bom descanso. Obrigado por mais uma aula que, nossa, é um prazer ter aula com a senhora, professora. Desculpe da senhora, é claro, mas com certeza eu devo esse respeito. Muito obrigada, tá Cezinha. Obrigada, bom descanso para você também, hein? Aí, Ana. Não nada. Calma. Apareceu? Apareceu. Apareceu, já tirei print, muito obrigada. De nada. Bom, pessoal, então, assim, semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Olha, tem gente pedindo para entrar agora, mas agora não dá mais, né? Acabou. Então, é o seguinte, semana que vem a gente se encontra, né? Se tudo der certo, espero que sim. Nesse mesmo lugar. Natashinha, seu cabelo é azul? Gente, que legal. Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, pode ficar aí me perguntar. Não vou fazer canal no YouTube. Eu vi que já tinham perguntado. Só queria parabenizar a senhora, que você foi a primeira professora de sociologia que eu consegui entender o conteúdo sem precisar ir afora para entender. Só queria falar isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada. E olha que minha formação é história, eu gosto mais da história. Espero dar aula de história para vocês. Pronto. Você vai se inscrever no Show de Talentos, hein? A aula muito boa. Ô, Bruno, liga o microfone, que milagre. De vez em quando tem que ligar. Gente, para quem perguntou como a chamada é feita, é só vocês acessarem o link e completar lá. Obrigada, Maria Eduarda. Você pode mandar o link de novo? Você mandou agora há pouco. Gente, tem ninguém que tem dúvida, não? Acho que não. Daí eu já vou deitar lá no meu sofá, falando mal da globalização, já vou olhar meu Instagram. E as fofocas do dia?